Olá, tudo bem com vocês? Belle Godoy aqui falando e eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo de hoje é: só Deus pode nos julgar. Gente, esse assunto é maravilhoso porque Deus falou comigo esse ano que eu estaria contando um pouco do meu testemunho, né? Porque do que Deus tem feito na minha vida. E esse faz parte de um aprendizado que eu tive com Deus e vou contar para vocês também, tá bom? Vamos começar pela nossa citação bíblica, que fica ali no livro de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, ó, o título diz assim, ó: o juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Só Deus pode nos julgar, né, gente? E quem que não passou por uma experiência de julgamento? Quem nunca foi apontado injustamente ou ouviu alguma coisa sobre como a pessoa se comporta, sobre como ela se veste, sobre a personalidade dela, né? Porque as pessoas querem julgar, querem dar palpite, e ela não tá nem aí se a vida dela tá boa o suficiente para julgar, para apontar. Ela só quer, tipo, colocar o foco no pecado do outro, no erro do outro, e tirar o foco dela mesma, das responsabilidades que ela tem sobre a vida dela, sobre as coisas que ela precisa melhorar, sobre o que Deus tem que tratar dentro de si mesmo, né? E Deus falou muito comigo com isso, porque o título diz: o juízo temerário é proibido. E eu fui procurar no Google, né, o que significa o juízo temerário. E aí fala assim que o juízo temerário é um julgamento apressado e infundado sobre o próximo, que presume conhecer os motivos ou pecados de outras pessoas sem prova o suficiente. Então, assim, o juízo temerário é quando você julga outra pessoa, quando você aponta o dedo para outra pessoa sem ter provas o suficiente ou apenas no seu achômetro, né? Ah, eu acho que ele é assim, eu acho que ele é assado, né? E não tem verdadeiramente provas o suficiente para sustentar aquilo que você está falando ou aquilo que você está julgando. E eu tive uma experiência sobre isso. Eu era um tipo de pessoa que, por eu não ter uma vida muito suja, né, eu me achava uma pessoa mais santa do que as outras, ou mais digna do que as outras pessoas. E um dia, a minha filha era pequena, a Elo, e eu cheguei em casa, estava lavando louça lá, e ela colocou um DVD que eu tinha comprado há um tempo na igreja, que era um testemunho de um ex-bruxo. Como que uma criança colocou o DVD para funcionar? E eu comecei a escutar aquilo. Ela estava na sala ali brincando e eu estava na cozinha. E eu comecei a escutar o volume do DVD, o testemunho. E aí fui lá para ver, né, o que era aquela conversa, criança sozinha em casa. Não tinha ninguém ali com ela, né, para estar uma converseira. Fui lá ver e era o DVD que estava rolando. Até hoje eu não sei como que a Elo conseguiu colocar esse DVD para tocar. Mas eu comprei para ajudar e nunca tinha assistido. E nesse DVD, esse ex-bruxo começa a contar o próprio testemunho dele, de como ele encontrou Jesus. E ele começa a dizer que ele era uma criança e estava no semáforo pedindo ajuda lá com a mãe dele, né? Pedindo a esmola, né? E a mãe dele usava ele para pedir esmola, mas aquele dia a esmola estava muito fraca e eles não conseguiram arrecadar quase nada. Então, o Descobriu passou e falou pra mãe dele: você não me vende esse menino, não me dá esse menino? Ela falou assim: pode levar essa porcaria, não tá me dando lucro mesmo, só despesa. Olha só o que a mãe dele falou sobre ele. E o bruxo levou ele, e levou ele para casa dele, e levou ele para ter hábitos igual ele estava, vivendo no mundo, no ambiente onde ele vivia, fazendo as coisas que ele vivia. E nesse mundo que ele vivia, né,
Ele era acostumado a fazer os trabalhos lá para as pessoas, tal. E esse bruxo criou ele, mas criou ele de uma maneira assim, que ele não tivesse acesso a outras pessoas. Ele foi criado trancado, num quarto subterrâneo, inclusive. Lá cresceu o cabelo, cresceu unha, cresceu pelo, cresceu tudo que você imaginar, sem tomar banho, comida muito racionalizada, sabe? Ele sofreu muito, só não morria porque ele ia lá, quando ia morrer, o bruxo descia, né, e ajudava ele, porque assim, a intenção dele não era que ele morresse, a intenção dele era ele perder toda a compaixão, toda a misericórdia, toda a empatia que ele tivesse pelas outras pessoas. E ele começou mesmo a falar assim, bom, já que ninguém se importa comigo, nem a minha própria mãe ligou para mim, me colocou aqui nessa situação, eu não sou nada para ninguém, e por que eu tenho que me importar com os outros? Eu quero mais que os outros se explodam também, eu quero que os outros sofram igual eu estou sofrendo, eu quero que eles sintam o que eu estou sentindo. E essa era a intenção, porque para fazer os melhores trabalhos contra a vida das outras pessoas, as pessoas têm que estar com muita raiva, com muito ódio no coração, com muita maldade acumulada, para que verdadeiramente, né, pegue essas coisas ruins, né? E aí ele conta, né, que ele depois de um certo tempo nesses treinamentos, lendo o livro de magia negra, fazendo treinamento com essas coisas, ele falou que ele ficou expert e todos os trabalhos que ele fazia pegava e ele começou a virar um bruxo famoso, né? Porque todo mundo ia até ele, porque fazia o trabalho e acontecia. Mas por quê? Porque o sentimento que ele usava para fazer era raiva, era rancor, era ódio, era mágoa, né? A um extremo pelo que ele passou e ele passava isso adiante, passava isso para as pessoas e conseguia resultado naquilo que ele estava fazendo. Então ele virou o segundo maior bruxo daqui do nosso país. E eu escutando todo esse testemunho. E neste momento, né, eu já estava chorando com a situação de vivenciar aquilo na minha cabeça, né? Apenas uma criança ser colocado nessa situação de vulnerabilidade. Ninguém cuidou, ninguém deu carinho, ninguém deu amor, ninguém se importou, né? E quantas pessoas a gente vive nessa realidade? Só porque não é a minha, não é a sua realidade, não significa que isso não seja realidade. Quantas crianças de rua, né? Quantas crianças passando necessidade, e aí aquelas crianças viram adultos, adultos sem estrutura, adultos sem amor, adulto com muita raiva, com muita vontade de fazer justiça com as próprias mãos, né? E aí, enquanto eu estava assistindo, chorando por ver o testemunho, por ver o quanto ele tinha sofrido, Deus falou assim, tá vendo, Cibele? E aí eu peço para você orar pelos bruxos, eu peço para você orar por essas pessoas que aparentemente não seria digna, né, de oração, aparentemente não seria digna de receber perdão. E você julga, por quê? Porque você acha, né, que a sua vida limpa é melhor do que a dele, que foi sofrida, que foi massacrada. Eu conheço a infância, o antes, o agora e o depois dele. E depois disso, né, claro que ele estava contando o testemunho, ele conheceu Jesus verdadeiramente, ele se entregou para Jesus, ele é um pastor hoje muito abençoado, que tem muitos bons testemunhos e conta o testemunho dele para todo lugar que ele vai. Inclusive, ele tem uns DVDs com isso, né? E nisso, ele falou, tá vendo, Cibele? E quando eu peço para você orar para essas pessoas, ai, Senhor, não vou fazer isso, ele é bruxo, ele faz mal para as pessoas. Ai, Senhor, você não tá vendo que ele não é uma pessoa boa, né? Mas só Deus sabe o que levou aquela pessoa a tomar aquele tipo de atitude, a se comportar daquela maneira. E naquele momento eu chorando, Deus falou no meu coração e eu chorei mais ainda e pedi perdão a Deus pelos julgamentos, né? Por quantas vezes eu apontei, quantas vezes eu me achei melhor que as outras pessoas. E foi uma experiência muito linda e incrível que eu tive com Deus. E a partir daquele momento eu aprendi a não julgar mais as pessoas. Porque se você não conhece a história toda, como que você vai dar algum palpite de alguma coisa? Você não sabe o que levou a pessoa até aquele momento. Você não conhece a história, a estrutura. Você não conhece nada. Você apenas vê um pedacinho ali da história e aí você quer julgar, e aí você quer apontar, e aí você quer fazer aquilo que não vai colaborar nada para o seu próximo.
apenas vai deixá-lo menor, pior ainda do que ele já se sentia. Então, Deus me ensinou que não se julga um livro pela capa. Eu aprendi sobre isso e hoje eu procuro, em nome de Jesus, peço para Deus me ajudar todos os dias a não julgar e não apontar as pessoas sem saber o começo, meio e o fim. E mesmo que eu saiba, né, o começo, meio e fim da história, quem sou eu para julgar alguém? Não existe pecadinho nem pecadão. Então, quem pode nos julgar é somente Deus. O juízo vem dele, porque ele conhece o ontem, o amanhã, o depois, e ele sim é puro o suficiente para poder julgar alguém. Nós não somos nada, estamos aqui para orar, para ajudar no que a gente puder. No que a gente não puder, ora, intercede, deixa que Deus cuida, porque Deus é o melhor no que ele faz, e isso há muito tempo, tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.